Paz do Senhor a todos os meus queridos e amados irmãos em Cristo, aqueles que pertencem à nossa comunidade e aqueles que não pertencem a outra igreja, não tem problema. E nós estendemos a nossa saudação aí a todos vocês, tá? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, deixar aqui um texto da palavra do Senhor, registrado em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, que diz assim: E ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? Ou isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldito serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nós deparamos com esse texto aqui de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8, a gente nota algo que foi o que trouxe sérias consequências tanto para Adão como para sua esposa Eva. Em primeiro lugar, o casal sabia, através do alerta de Deus, que eles não podiam tocar no fruto da árvore do bem e do mal. Deus havia avisado os dois: vocês não podem comer do fruto desta árvore, porque o dia que vocês comer, certamente vocês morrem. Deus chegou até a dizer: porque tu és pó, e para o pó tu tornarás. Mesmo com o alerta de Deus para o primeiro casal, a mulher estava andando pelo jardim do Éden e deparou com a árvore da ciência do bem e do mal. E lá estava Satanás, que não perde tempo. Quando ele percebeu Eva olhando para a fruta, porque através dos olhos que vem a cobiça, e Satanás, que não tem nada de tolo, ele percebeu que a mulher estava desejando comer daquele fruto. Ele entrou num diálogo com a mulher. A princípio, Eva começou a dizer: mas Deus falou conosco que não é para nós comer do fruto dessa árvore, porque se nós comermos, nós vamos morrer. Satanás, muito inteligente, mais do que qualquer um, mais do que qualquer você e eu, disse: não, vocês não vão morrer. Ele mentiu logo no princípio. Vocês vão ser igual a Deus. E no diálogo entre ele e a mulher, Satanás conseguiu persuadir Eva a desobedecer aquilo que Deus havia mandado.
Satanás é perito em instigar, em impulsionar os seres humanos a desobedecer aquilo que Deus estabeleceu. E a mulher comeu. Comendo o fruto daquela árvore da ciência do bem e do mal, logo ela também levou um daqueles frutos para Adão, e Adão, ele nem atentou para aquilo que Deus havia dito, simplesmente porque a esposa levou para ele, ele comeu também. E é impressionante que logo após ele comer, os dois perceberam que estavam nus. Antes, eles não haviam percebido que estavam nus, não tinha vergonha, era como se fosse uma criança inocente. Mas após cometer a desobediência, o pecado contra Deus, logo o estado de consciência entrou em Adão e Eva, e eles perceberam que estavam nus e ficaram envergonhados, é claro. E aí Deus, que visitava o jardim, visitava o homem pela viração do dia, e naquele dia Deus veio de novo. E Adão estava escondido. Mas aí eu faço uma pergunta para você, meu querido amigo, amiga, meus irmãos em Cristo. Quem é que pode esconder dos olhos de Deus? Adão cometeu um engano. Ele achava que podia se esconder de Deus, ele com a esposa dele. Deus chamou Adão e disse: Adão, onde tu estás? E Adão, ele respondeu que estava escondido entre as árvores. E Deus perguntou: quem mostrou para você que você estava nu? Aí aquela série de desculpas que até hoje permeia no meio da sociedade. A mulher que tu me deste como esposa, ela comeu do fruto e deu para mim, eu comi também. Aí Deus foi falar com a mulher jogou a culpa em cima da serpente. Até Deus lançou uma maldição em cima dessa serpente, que representava Satanás. E é impressionante que essas desculpas das pessoas continuam até hoje. É difícil alguém assumir o seu erro, assumir o seu próprio pecado. As pessoas continuam jogando a culpa nos outros, se justificando dos seus erros, dos seus atos pecaminosos. Só que eu vou falar para vocês, meus irmãos, isso aí trouxe uma séria consequência, não foi somente para o primeiro casal que Deus criou, mas para a humanidade inteira. A decisão de Eva e de Adão desobedecer a Deus trouxe consequências desastrosas sobre todos os povos do mundo. Porque assim que Eva e Adão pecaram contra Deus, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de Adão. E a gente tem que presenciar, ver, ouvir tantas coisas, e dentre algumas delas até nos assustam, nos deixam até com medo muitas vezes, pela maldade, pela perversidade dos seres humanos. Mas isso é consequência dos nossos primeiros pais. Mas até hoje as pessoas cometem delitos, e quando elas são inquiridas por que fez tal coisa, elas arrumam sempre uma justificativa para dizer que fez aquilo porque alguém provocou, fez aquilo porque aconteceu isso antes, e por aí vai uma série de justificativas, de desculpas. Mas que para Deus não existe esse tipo de desculpa. A pessoa pecou, cometeu perversidade, é perversidade.
Mentiu é mentira. Prostituiu é prostituição. Adulterou é adultério. Enganou é engano mesmo. Com Deus não tem meio termo. O que é pecado, a mentira é pecado, o roubo é pecado, a prostituição é pecado. Matar é pecado. Usar de violência é pecado contra Deus. São tantas coisas que os seres humanos praticam que são pecados e que, é claro, que traz sérias consequências. Quantas pessoas que destrói sua vida particular, destrói família, destrói famílias. Além de destruir a sua família, destrói famílias também. Às vezes, algum tipo de atrocidade que o ser humano comete, ele prejudica praticamente não somente ele com a família, mas parte da sociedade com as suas atitudes pecaminosas. E as desculpas são as mesmas, sempre jogando a culpa em A, em B, em C e por aí vai. Mas para Deus não tem esse tipo de desculpa. Eva deu desculpa, Adão deu desculpa, só que para Deus isso aí não funciona. Aí as consequências sobre o primeiro casal, elas vieram. Vieram porque o casal que vivia no jardim de delícia, Deus havia criado tudo que era necessário para a manutenção de Adão e de Eva, estava naquele jardim maravilhoso. O casal tinha paz, os dois eram inocentes, viviam como se fosse uma criança, não tinha consciência do pecado. Era uma vida maravilhosa. A única coisa que Deus pediu para Adão foi para cuidar daquele jardim. E agora, depois de cometer o pecado contra Deus, Deus então expulsou o primeiro casal do jardim do Éden. E além disso, colocou um querubim na porta do jardim para que Adão e Eva não entrassem mais naquele paraíso. E Adão viveu momentos desastrosos na sua vida, ele com a sua esposa, contemplando o primeiro assassinato, que foi a morte de Abel, assassinado por Caim, e por aí vai. E de lá para cá, meus queridos, quantas desgraças, quantos males os homens não têm cometido perante Deus, e tentam se esconder atrás de justificativas, não é? Mas não adianta não, ninguém esconde dos olhos de Deus. Assim como Deus ajuizou Adão e Eva, expulsando os dois do jardim do Éden, assim também um dia Deus vai ajuizar as pessoas, vai ajuizar as nações, vai ajuizar tudo aquilo de ruim, de perversidade que os homens têm cometido aqui na face da terra. Vai chegar um momento que eles vão ter que tratar com Deus, pode ter certeza. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos informa categoricamente que vai ter o grande e terrível dia do Senhor. E eu acredito, está lá em Apocalipse, capítulo 21, se não me falha a memória. Quando Jesus Cristo não virá mais, como aquela criança que nasceu em Belém da Judéia, que cresceu com seus pais, José e Maria, se tornou rapaz, começou o seu ministério com 30 anos, viveu apenas 33 anos e meio, e nesses 3 anos e meio foi humilhado, foi desprezado, foi perseguido, foi massacrado, foi judiado, foi machucado, sofreu todo tipo de humilhação. Mas no dia do juízo final, meu amigo e minha amiga, ele não vai vir como aquele Jesus simples e humilde. Não. Ele vai vir sentado num trono de glória, rodeado de seus milhares de anjos. E a Escritura Sagrada fala, está lá em Apocalipse, todo olho o verá, não tem como escapar.
A Escritura diz que quando Jesus vier como justo juiz, porque ele é justo, haverá um sinal nos céus. E depois do sinal, vai abrir-se uma porta e vai aparecer Jesus assentado num trono de glória, rodeado de seus milhares e milhares de anjos. Certo? Sabe para quê? Para estabelecer o juízo final. E ninguém vai ter como escapar. Ninguém vai ter como justificar, dar suas desculpas, como deu o primeiro casal. E como tanta gente faz hoje, comete atrocidade e muitas vezes joga a culpa nos outros. Comete o pecado e culpa os outros. Anda com uma vida totalmente afastada de Deus e quer culpar os outros. Quantas pessoas que saíram da igreja, saíram da presença do Senhor Jesus, culpando que o pastor fez isso, fez aquilo, que o presbítero fez isso, fez aquilo, que um irmão lá maltratou ele, não tratou ele bem, o irmão negou a paz para ele, não é? É porque ele ficou sabendo que o pastor caiu, ele ficou sabendo que, não é? Aquele irmão fez uma coisa errada, ele viu tantas coisas que na concepção dele eram coisas ilícitas da igreja, e ele acabou se afastando e hoje está servindo Satanás. Nós não temos que estar olhando para isso, meu irmão. Se Adão e Eva estivessem olhando para os conselhos que Deus havia dado para os dois, não viveríamos tantas desgraças, tantos transtornos no meio da sociedade como nós estamos vivendo hoje. Não, de jeito nenhum. Se a pessoa obedecer a Deus, Deus tem tantas coisas boas para proporcionar aos seres humanos, mas eles não querem, não é? E nesse dia, querido, não vai ter rico, não vai ter pobre, não vai ter miserável, não vai ter branco, preto, amarelo, não vai ter americano, coreano, japonês, enfim. Naquele dia, não é? Alguém que se considera poderoso como se fosse Deus hoje, nesses últimos dias. Igual alguns chefes de nações que consideram-se como Deus, certo? São ditadores implacáveis, sem misericórdia. Nós estamos vendo aí. Mas nesse dia, o Senhor Jesus não vai nem olhar para a posição que ele exercia, não. Ele vai ter que prestar suas contas das mortes de pessoas inocentes. Os políticos, não é? Senadores, juízes de toda a face da terra, governadores, prefeitos, vereadores, pessoas que exerceram posições importantes e ganharam muito dinheiro aqui, e mesmo de forma ilícita, que pisou por cima do mais fraco, que não se importou com crianças padecendo fome, que não se importaram com aquele dinheiro que ia para a saúde, foi desviado. Todas essas pessoas, reis, rainhas, vai estar perante o trono do Salvador do mundo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E lá não vai ter desculpa, justificativa. Ah, eu fiz assim porque eu entendia desse jeito. Ah, eu fiz assim porque aquele lá estava me perseguindo. Ah, eu roubei por causa... Não, lá não vai ter essas desculpas. Não. Naquele dia do juízo final, meu amigo, minha amiga, assim como Deus ajuizou o primeiro casal, expulsando do jardim do Éden, trouxe uma série de consequências sobre a vida de Adão e Eva e de tantos outros que após Adão continuaram pecando contra Deus. As consequências mais tarde vieram. Nós temos aí, por exemplo, o acontecimento da grande catástrofe, que foi o dilúvio que veio sobre os antediluvianos, pela rebeldia, pela desobediência, pelo pouco caso, pela falta de honra, de consideração com as coisas de Deus e com o homem de Deus que pregava a justiça. E quantos que não têm feito isso nesses últimos dias? Desconsiderando
aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus que falam a verdade, que criticam implacavelmente. Hoje tem a mídia aí que critica os pregadores do evangelho de uma forma implacável, uma perseguição implacável. É claro que no meio dos líderes tem os falsos profetas, tem os falsos líderes, mas não podemos jamais dizer que todos os líderes são iguais, não. No meio de tantos líderes, existem homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. E vou dizer para você, que no juízo final, esses falsos líderes, esses falsos profetas, eles vão estar perante o Senhor Jesus para prestar suas contas com Ele. E o mais terrível, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, é que ali, Lúcifer, o chefe dos demônios, a besta, o falso profeta, o anticristo, eles vão estar ali para ser julgados também. E ali, ninguém vai poder exercer o seu poder, porque todo poder está nas mãos de Jesus. Ele disse assim, em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder. Nesse dia, não vai ter Lúcifer, não vai ter o anticristo, não vai ter o falso profeta, não vai ter aquele que é o mais milionário do mundo, para dizer, não, eu tenho mais poder do que o Senhor, não. O poder está tudo nas mãos do Senhor. E sabe o que Ele vai fazer? A Escritura diz que Deus tem um lago de fogo preparado. Está vazio. Está vazio. Mas nesse dia, toda essa raça de gente que desprezou Deus, que desfez de Deus, que desfez de Jesus, que fez piadas com o nome de Deus, fez piadas com o nome de Jesus. Como eu ouvi uma pessoa aí, do alto escalão, que está aí nas mídias, dizer que Jesus é ultrapassado. Ultrapassada é ela. Jesus é eterno. Você que é um ultrapassado, uma ultrapassada. Você é mortal, Jesus não. Ele é imortal. E nesse dia você vai estar lá para prestar contas das palavras dirigidas contra o Filho de Deus. E após o julgamento, meus queridos, essa raça, os demônios, falsos profetas, o anticristo, a besta, e todos aqueles que fizeram a vontade do diabo, vão ser lançados nesse lago. E não adianta você dizer que isso é tudo conversa fiada, igual alguém diz, não, Deus é amoroso, jamais vai fazer isso com alguém. Não se engane, não. Ele é amoroso, mas no dilúvio, ele matou crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, todo mundo morreu no grande dilúvio. Porque as pessoas não queriam nada com Deus. E Deus conhece se vai ser uma raça ruim, perversa, como algumas nações poderosíssimas que Deus disse, eu vou riscar o nome delas da face da terra. Não vai aparecer. Onde é que estão os amorreus, os ferezeus, os gigazeus, os filisteus, certo? Esse povo desapareceu, sabe por quê? Porque era uma raça perversa que perseguiam o povo de Deus, certo? Desapareceu do mapa. Eu nunca ouvi dizer que existe um descendente de um filisteu. Acabou. Porque Deus disse, eu vou riscar esse povo da minha agenda, certo, queridos? Então, nesse dia, Ele vai lançar essas pessoas no lago de fogo, e o pior de tudo é de arrepiar. Diz que eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Então, meu irmão, minha irmã, vamos continuar firme com Jesus, firme na fé, aplicando nas nossas vidas aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém, meus queridos? Adão tentou esconder-se de Deus, mas não adiantou.
Não adianta alguém tentar esconder-se de Deus. Alguém pode esconder do seu líder. Alguém pode esconder, o marido esconder o seu pecado da sua esposa e vice-versa. O filho pode esconder dos pais o que ele está fazendo de errado. O dono de uma empresa grande pode esconder o que ele tem feito com os seus empregados. E o empregado também pode esconder alguma coisa ilícita que ele faz também no seu trabalho. Mas de Deus não. Ninguém se esconde. Ninguém, alma nenhuma. Ninguém, nem de forma individual, coletiva, ninguém se esconde de Deus. Porque um dia, tudo que está oculto, diz a Bíblia, vai ser revelado. Até a palavra que você diz. O Senhor disse toda a palavra ociosa que os homens disserem, eles vão de dar conta delas no dia do juízo final. E Jesus conclui dizendo assim: por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. E quantas palavras ruins, negativas, de perversidade, palavras nojentas, palavras de baixo calão, as pessoas têm dito. Mas eles vão dar conta até das suas palavras. Pode ter certeza. E o dia do juízo final vai chegar. Então nós que servimos a Deus, meus irmãos, fiquemos firmes, honrando, obedecendo o que o nosso Salvador disse, obedecendo os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos que esconder nada, porque a nossa vida, como disse Paulo, é como uma carta aberta, lida não pela igreja, mas pelo mundo. A coisa mais maravilhosa é você poder andar no meio da sociedade de cabeça erguida, certo? Sabendo que quem está com você é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não adianta esconder-se. Não adianta, porque ninguém consegue esconder-se dos olhos do Senhor Deus com aquele que um dia teremos que tratar. E tem muita gente padecendo, sofrendo horrivelmente, porque tem procurado desonrar a Deus, porque tem procurado desobedecer a Deus, porque tem procurado a fazer coisas que não agradam os olhos de Deus. E as consequências vêm, como vieram para Adão e Eva. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Encerrando, avisando os meus irmãos que domingo agora, em nome de Jesus, nós teremos o nosso maravilhoso culto de celebração da Santa Ceia. E eu peço a você, meu irmão, ouça na totalidade, porque as pessoas nem paciência para ouvir a palavra de Deus, se ela é um pouco longa, não tem paciência para ouvir. Mas tem gente que fica 1, 2 horas no celular, vendo coisas que não convém. Tem pessoas que ficam 1, 2, 3 horas assistindo um filme na Netflix, certo? E não tem paciência para ouvir uma palavra que às vezes demora aí 10, 15 minutinhos. Então eu peço a você, meu querido, ouça esta palavra na íntegra. Não desligue não. Ouça toda a palavra, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz.